Você me lembrou bem uma frase de um grande amigo meu, um profissional da área, mais velho que eu, que falou pra mim: não, Ricardo, você tem... Eu todo, na época que eu abri a empresa de consultoria, tô me organizando pra ter conhecimento técnico, pra atuar como consultor, tudo. Ele virou pra mim: não, você tem perfil pra administrar. Eu fiquei ofendido. Eu falei: como assim administrar? Eu sou um agrônomo, eu não sou administrador. Você tem 5 anos pra isso, pô, não tem como. Eu preciso aplicar técnica, né? E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e nessa semana eu tô aqui com o Ricardo Cerveira, que é uma indicação do nosso querido amigo William Polis, que tá aqui do nosso lado, mas ele não tá falando nada. O Ricardo é diretor do Instituto Biosistêmico, é engenheiro agrônomo, formado pela Exalc. Nós estamos gravando pessoalmente aqui no Agtech Garage, legal, né, cara? Né? Legal, bem legal. legal. Fazia tempo que eu não gravava pessoalmente, na verdade. Possui mestrado em agroecologia e sustentabilidade na agricultura pela USP e doutorado em administração em agronegócio pela Unicamp. Ricardo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vindo ao AgroResenha Podcast, cara. Agradeço muito a oportunidade, Paulo, por estar aqui com vocês. Uma honra aqui participar do podcast. Muito legal isso. Legal, cara. Você falou pra mim que já ouviu, né, o AgroResenha. Já escutei alguns, com certeza. É bem interessante essa dinâmica que você faz. É diferente. Mas é isso aí. E você que tá aí ouvindo já sabe que no AgroResenha a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, que esse bate-papo aqui tá muito legal. Firma o golpe, porque nós já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a Nutripura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que na minha opinião é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o Ricardo. E, cara, pra gente começar essa resenha aqui, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Muitos que atuam no setor do agro, né, tem uma história aí que advém do agro. Eu não. Eu sou urbano, eu vim de São Paulo, eu sou paulistano. São Paulo mesmo. Paulistano e não tinha até então nenhuma relação com a agricultura. Meus pais não têm nada a ver com o setor, só que meu pai tinha uma propriedade rural no interior, propriedade assim, uma chácara, um sítio, e no qual eu comecei a me interessar pela questão de produção agrícola, criação animal, e isso me engajou para conhecer o setor e tomar rumo nessa profissão. Foi um risco, eu entrei na Exalc, prestei vestibular, entrei na Exalc e me apaixonei pelo setor. É um mundo. A hora que você chega na Exalc, você é outra coisa. Não, é outra coisa. E é muito interessante ter essa visão da agricultura, né? Que difere muito daquilo que as pessoas urbanas, que a maior parte da população brasileira tem, da agricultura do agro, né? Uhum. A gente hoje percebe, até então lá atrás não era tão aprofundado isso, essa relação do que é visto pelo urbano com relação àquilo que acontece no agro. Uhum. Então, muitas pessoas que moram na cidade não sabem o que acontece na agricultura. E às vezes tem suposições, fantasias, e que isso não são reais, né? Sim. Isso é bem interessante, isso foi impactante pra mim. Muito legal. Aí você veio, fez Exalc e seguiu o caminho, assim, trabalhando na área, né? Sim. Até hoje eu sempre enveredei por duas questões. Primeiro, sempre uma formação adequada. Então, como você mencionou, mesmo trabalhando, depois de me formar, eu fiz mestrado. Agora estou terminando o doutorado em administração na Unicamp. Então, por um lado, sempre se capacitando. Sim. E por outra, atuando no mercado. Então, assim, me formei já trabalhando, entrando no mercado, atuando. Legal. E, cara,
a gente conversou previamente, né? E você comentou que você sempre teve o interesse de trabalhar nessa área mais voltado para agricultura orgânica, sustentável e tal, né? E, vamos dizer, você se formou em 98, né? Melhor turma da Exalc, 98. Mas digamos que em 1998 a agricultura orgânica, essas coisas, não tava no hype como tá hoje, né, cara? De onde que surgiu esse interesse tão grande, assim, de trabalhar nesse segmento? Olha, no meu caso em específico, foi um susto que eu tomei, só para você ver o nível de ignorância quando eu cheguei na Exalc, que era que o modelo de tecnologia usava muitas substâncias químicas sintéticas, e para mim isso foi um susto. Isso já é o início. Hoje, para aquele que mora na cidade, se assusta um pouco com os de agrotóxicos. Tudo esse susto aconteceu comigo, e eu falei, pô, mas será que esse modelo tá legal? Ele causa impacto ambiental? Causa. Será que não tem outra forma de produzir? Foi daí que eu cheguei na agricultura orgânica, que até então o foco era estritamente atuar na questão ambiental. Só que a questão produtiva ainda tinha esse problema, não tinha tanta tecnologia. Então eu falei, cara, o desafio tá aí. Vamos inovar na produção, minimizando o uso de substâncias sintéticas químicas que causam impacto ao ambiente, produzindo de uma forma melhor e que também não cause tanto impacto ambiental. Foi daí que eu cheguei na agricultura orgânica, que até então nem era. Era agricultura... Na Exalc tem ainda um grupo, o Grupo Amaranto, se eu não me engano. Sim, Amaranto. E na época era grupo de agricultura alternativa, não era nem grupo de agricultura orgânica. De tal forma, tinha esse viés de ser oposição. Eu não enxergo dessa forma, eu enxergo complementar, né? São conhecimentos que se complementam no fim do dia, exatamente, né, cara? Porque, exatamente. Assim, eu já fui um cara muito mais reacionário. Sim. Você imagina, né? Azulão, só azul. Não era azul, mas assim, eu sempre fui mais reacionário, né? Porque assim, eu venho de Mato Grosso, venho de família de produtores rurais, Sim. Então assim, esse convívio que você não tinha, eu já tive, entendeu? Pra mim era normal, eu ia na fazenda e via as coisas acontecendo e tava tudo bem, tá ligado? Pra mim aquilo ali era normal, né? Então, o que eu quero dizer é que assim, pra mim não teve esse impacto, sabe? De falar, pô, nossa, o tanto que usa. Não. Só que tem coisas que vêm que eles complementam o negócio. Porque a hora que eu comecei a entender um pouco mais, eu entendi que você fazer uma agricultura orgânica, você tem que ser muito bom tecnicamente. Perfeito. Porque é muito mais difícil, né? Sim. Por ser mais difícil, cara, obviamente é mais caro. E tá tudo bem, tá ligado? E tem coisas que não substituem as outras. E eu acho que esse é um ponto legal, porque não dá pra ser só aquela, ai, que coisa linda, maravilhosa. Não, bicho, tem técnica pra caramba ali, porque você tem que entender muito do negócio. Perfeito. E puxando esse gancho, o que você hoje a gente enxerga como exemplo é o uso de bioinsumos, o uso de produtos biológicos. Isso advém de um questionamento lá atrás, por pessoas mais velhas que nós inclusive, falando, pô, mas vamos usar só insumos químicos, vamos mudar para um modelo mais biológico. Hoje as indústrias agroquímicas estão enveredando para a questão de uso de controle biológico, a exemplo, né? Sim. Então você tem hoje essa evolução de mercado, ela ouve, ela enxerga essas coisas, Sim. como você mesmo mencionou, entendeu? Claro, então é uma coisa de, eu queria mudar na minha concepção, até então urbana, o modelo de produção, mas sem tirar fora a necessidade de produção de alimentos, a necessidade dessa produção de alimentos, mas com tecnologias que minimizem o impacto na questão ambiental. Ponto. Sim. Era isso, simples. E até hoje a gente tem esse olhar. É o olhar da sustentabilidade. Claro. Esse é o pulo do gato. E tá tudo certo, né? E beleza, aí você teve várias experiências aí, né? Trabalhando desde a escola e depois, na hora que você se formou também, você teve algumas experiências trabalhando nessa área, né? Isso. Quando eu me formei, interessante que até fui convidado, eu recebi no final uma premiação, se não me engano, prêmio Maná, de os melhores alunos de solos na época, né? E eu fui até convidado para trabalhar na época, a Maná acho que nem existe mais, né? Não, acho que não. Como empresa, não. Como empresa, né? Eu falei, não, eu não vou. Está no imaginário das pessoas. Imaginário, né? exatamente. Maná, a do bando dá, né? exatamente. Eu não fui trabalhar lá, eu fui trabalhar numa empresa que fornecia produtos hortaliças, FLV, para um grande varejo na época, orgânico, e eu, posteriormente, fui trabalhar nessa empresa, nesse varejo. Então, eu trabalhei numa grande empresa, companhia, hoje não sei se é a primeira ou é a segunda no Brasil, e fui responsável pela cadeia de suprimento de FLV. Eu tive muito contato com
essa cadeia de suprimento, produtores rurais e intermediários. Então eu tive toda a minha formação por ali. E depois eu fiquei anos trabalhando nisso, eu comecei a ver que eu não queria ser bem funcionário. Eu vou atuar com essa turma, com a cadeia de suprimentos agrícolas, só que com a minha própria empresa. Então eu abri uma empresa, na época não é o IBS é uma organização que a gente fez depois. Essa empresa atuou depois de alguns anos com vários clientes, em pessoas jurídicas, desde empresas até produtores rurais, diretamente com eles, e encontrei daí meus futuros sócios dentro dessa empreitada que é o IBS, que daí a gente fundou em 2006 o Instituto Biosistêmico, com uma lógica diferente. Primeiro, vamos atuar de forma empresarial, só que nós não somos uma limitada, nós não somos uma empresa, nós somos uma organização sem fins lucrativos. Por quê? Porque a gente está para mais da questão do lucro. O objetivo não é o lucro, o objetivo, obviamente, tem que ter superávit, tem que ter o resultado financeiro pela sustentabilidade da organização, mas o nosso objetivo é um propósito. O propósito de atuar com tecnologia, que você levantou bem, tecnologia no mundo orgânico, no mundo, agrícola, e sustentabilidade. Então, por isso que vem o slogan inovação e tecnologia. Legal. E aí você quis ser o dono da firma, então. O seu negócio não era trabalhar pros outros. O negócio era ser o dono da firma. Exatamente. E cara, conta um pouco, que assim, eu lembro de muitas vezes, assim, eu falo assim, acho que eu quero me formar, quero ser consultor, e a hora que eu fui meter o louco pra trabalhar dessa maneira, não é um negócio tão simples assim, né? Tem várias coisas que envolvem esse processo de você trabalhar com consultoria agrícola, né? Quais foram os principais desafios, assim, que você teve na época, cara, a hora que você teve, agora pra eu sobreviver, eu tenho que vender e eu tenho que entregar, né? Como é que foi isso aí? Cara, você me lembrou bem uma frase de um grande amigo meu, um profissional da área, mais velho que eu, que falou pra mim, não, Ricardo, eu todo, na época que eu abri a empresa de consultoria, tô me organizando pra ter conhecimento técnico, pra atuar como consultor, tudo, ele virou pra mim, não, você tem perfil pra administrar. Eu fiquei ofendido, eu falei, como assim administrar? Eu sou um agrônomo, estudei 5 anos, caralho. Fiz 5 anos pra isso, não tem como, eu preciso aplicar técnica, né? Cara, fazer ação de consultoria, pra mais do conhecimento técnico, você tem que ter uma organização, saber vender, saber entregar dentro da expectativa do seu cliente. Quando a gente fundou o IBS, isso já estava bem claro na minha cabeça, tanto que eu já entrei já entendendo que minha atuação de campo ia ser cada vez menor e hoje eu não consigo mais fazer atuação de campo. Nem tem como, né, cara? Não tem como. Se perguntarem, então você deixou de ser agrônomo? Não, pelo contrário. A função do engenheiro agrônomo, para além do trabalho técnico, do amassabarro, como a gente fala, que é importante, também tem a questão gerencial para que a gente possa levar essa tecnologia de forma organizada junto do produtor rural. E eu preciso fazer os entregáveis para ele, produtor, empresa, independente de quem seja. Nós temos que fazer os entregáveis de forma que atenda a expectativa do cliente no prazo certo, na qualidade certa. E isso o IBS, quando a gente fundou, a gente tinha isso na cabeça. Então eu tenho que fazer isso de forma, porque a captação de recursos da própria instituição se dá pela venda de serviços. Claro. Então eu tenho que entregar de forma coerente, né? E a gente não passa nem perto disso aí, né? Quando a gente tá na escola, né, velho? Não, isso é... Cara, isso mas assim, eu sempre levanto essa lebre aqui, porque, cara, é foda. Você vai aprender no jogo, cara. Os caras te põem no campo lá e é ali que você vai aprender, velho. Fazer qualquer coisa nesse sentido. O Vavá, eu gosto muito do Vavá, professor da Exalc. Na época ele dava aula pra mim de administração. Eu adorava a aula dele. E eu via que às vezes, se chamar ele vai falar disso, da frustração dele, que os alunos não entendem a importância da área gerencial administrativa. Porque a própria, não só a Exalc, acho que toda faculdade que envolva a engenharia agronômica preza pela qualidade, obviamente, do trabalho técnico, mas às vezes deixa a desejar a parte administrativa e gerencial. Sim. E isso, depois que a gente se forma, a gente aprende na paulada. Tem que aprender. Tem que Como diria o Vavá, né? Há 3 coisas que você não pode, né, faltar, que não voltam nunca mais: a flecha lançada, a palavra proferida e a oportunidade perdida. Isso, lembra da oportunidade, exatamente. Putz, muito bacana isso, muito bacana. Legal, cara. E, bom, beleza. Aí você foi, a empresa formou depois o instituto e tudo mais, né? E pelo que eu tô entendendo, você tem um foco ali de atender pequenos, médios produtores, né? Que é um pouco do público-alvo aí. E vamos falar bem a verdade, né, velho? Não é um negócio simples atender produtor, que dirá pequenos e médios, né? Assim, do ponto de vista operacional, enfim, uma série de coisas. E, assim, eu já vi, né, muitos projetos com pequenos produtores, né? Assim, sucumbir, cara.
simplesmente por não alcançar os objetivos que no início foram propostos e tudo mais. Qual que, na sua visão, tem sido ou tem sido os principais diferenciais, assim, para que vocês conseguissem? Porque, assim, o IBS tá completando quantos anos agora? 18 anos ano que vem. Cara, já tá na maioridade, né, cara? Tá na maioridade. Sim. O que você acha que foi o principal diferencial, assim, para ter essa boa capilaridade, fazer um bom trabalho também junto com os produtores, cara? O que você acha que foi o diferencial? Assim? Ou os diferenciais, né? Sei lá. Excelente pergunta. Quando a gente tem o profissional a campo, a gente tem o mercado, o grande produtor que tem, de certa forma, recursos à disposição, nem que seja a área da propriedade, que já é grande. Então você tem de cara uma escala de produção que tende a ser maior. Então você tem uma característica de produção que difere daquele que é o pequeno produtor, que tem outra ótica. Normalmente o pequeno produtor é a casa dele, onde ele mora. Não que o grande não possa morar na propriedade, mas o pequeno é o único local que ele conhece como sendo seu lar. Você tem a família envolvida, você tem outras características sociais que estão atreladas à produção. E muitas vezes a produção ele não enxerga como um negócio. Isso é uma grande dificuldade que a gente tem, que no primeiro momento a gente tem que traduzir ou levar ao produtor que a produção que ele está se dedicando é um negócio. Então a gente vem trabalhando com o Sebrae, com outras instituições, primeiro para abrir a mente do produtor rural. Porque se eu não trago isso para ele não vai ter o olhar que aquele negócio é a fonte de renda dele e não é algo somente para a subsistência. Então, o primeiro desafio, que no grande isso você já tem esse rompido, que ele entende a agricultura como um negócio, o pequeno produtor às vezes tem essa dificuldade. Uma segunda questão é a falta de recurso. Então, eu tenho uma área menor, eu não tenho recurso financeiro mesmo, eu tenho uma dificuldade de acesso a crédito, eu tenho dificuldade de conhecimento. O grande produtor muitas vezes tem acesso a conhecimento porque tem uma formação melhor, etc e tal. O pequeno às vezes é analfabeto. E como trabalhar esse público? Eu não consigo vender para esse produtor. Sim. Não consigo chegar lá, vou cobrar uma mensalidade. Não existe isso. Ele não tem isso. Então eu tenho que trabalhar com esses produtores através de projetos. É aí que entra o IBS. O IBS executa projetos junto desse público. Por isso que a gente consegue ter um resultado positivo. Porque para além do grupo de produtores, normalmente não é um produtor sozinho, é um grupo de produtores, ele está envolvido dentro de um projeto que tem um patrocinador. Esse patrocinador tem interesse em desenvolver esse produtor, seja porque ele está na cadeia de suprimentos dessa empresa, seja porque é um projeto governamental, seja porque é um projeto internacional, como já aconteceu casos, seja que está na missão da instituição, como o próprio Sebrae, que trabalha com pequenas e médias empresas, e o produtor rural entra nessa categoria. Enquadra, né? Então, o que a gente tem, o desafio é fazer essa inter-relação entre esses stakeholders, esses parceiros, e trazer essa conscientização do produtor. Produtor, você tem um negócio na mão, e vamos fazer de forma correta. É claro que o uso da tecnologia que eu vou levar para o produtor rural tende a ser diferente do pequeno para o grande, por conta das características. Acabou. Agora, por outro lado, ele tem que ter essa compreensão do negócio. E esse é um ponto interessante que você falou, né? Porque, assim, é uma mudança gigantesca de paradigma para esse cara que tá vivendo ali a vida dele, o negocinho dele, né? E cara, é até difícil pra gente se colocar no lugar do cara, dele não conseguir imaginar que aquilo ali é um trabalho, né? Assim, eu tô olhando assim, a gente se colocando no lugar do cara. Perfeito. Porque isso é difícil pra caralho, cara. Não é um negócio simples. Um exemplo muito comum quando a gente trabalha com leite. Sempre tem a vaquinha mimosa, dou um exemplo, que ela veio quando o produtor ou o filho do produtor era criança e ganhou junto e cresceu, tomou leite da mão do filho do produtor. Aquela vaca da mimosa que produz 1 litro de leite por dia, ela não deveria estar mais ali. Que não devia estar lá faz tempo, que não tem, que é velha pra caramba também já. Ela é da casa, ela é da família. Como é que eu vou chegar pro produtor e falar assim, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é selecionar as vacas mais produtivas. Então, a mimosa você vai ter que descartar. Imagina se eu falar isso, é capaz de tomar uma facada. Não é assim. Então a gente tem que primeiro ensinar que, olha, a vaca mimosa, que é seu pet, entre aspas, né? Ela tem um custo que não pode ser pago pelo seu negócio. É seu custo. Do seu salário, entre aspas, seu prolabore, coisa que obviamente ele não fala desse jeito para produtor rural, mas da sua renda, uma parte vai para sua mimosa. O produtor, então, tudo bem. Ah, beleza, você faz isso com o seu cachorro, eu faço isso com o meu cachorro, tá bom, é a mesma coisa. Mas ela não pode ser considerada como ônus do negócio.
aí que daí a gente começa a direcionar o produtor para essa lógica. Não, as vacas que não são mimosas... No fim do dia você fala a mesma coisa de uma maneira diferente, né, velho? Exatamente, isso. Que é o se colocar no lugar. Você tá falando, eu tô lembrando do episódio número 2 da AgroResenha, que eu conversei com um amigo, o Marcel Dorigon, que ele foi da Emater do Rio Grande do Sul, e ele trouxe uma visão super massa disso aí, porque assim, no fim do dia você chega lá, cara, você é quase como um psicólogo conversando com o produtor, né, entendendo ele, e a partir daí, de repente, ele pode gostar de você e começar a abrir o livro e começar a contar as coisas, né, cara? Fica a dica, o produtor convidou pra tomar café, tome um café, pelo amor de Deus, nós somos agronalistas, se a gente falar não, ele vai se sentir ofendido. Opa! É isso aí. Mais ou menos isso. Mas é por aí, né, cara? Exatamente. É com esse olhar do agroanalista, isto é para além da técnica. Sim. Você conscientiza o produtor a crescer. Que ele precisa ser conscientizado que é possível crescer. Ele não precisa ser sempre produtor, claro, que eu tô falando com pequenos produtores, principalmente agricultores familiares, que estão, às vezes, à margem do mercado. Sim. Então, tem que fazê-lo acreditar que ele, com aquela área, com aquelas condições, com a força braçal dele, ele consegue crescer e ser um grande produtor em uma pequena área. Olha que interessante. Ele é possível sim. Eu lembro, assim, muito claramente, eu trabalhei com leite muito tempo, né? Fiz CPZ e tal. Sim, conhece. Conhecer, né? E talvez o estágio mais foda que eu já fiz na vida foi no Balde Cheio, né? Tinha o programa Balde Cheio, né? Conheço. E tinha uma fazendinha lá em Guaratinguetá. Não, Guaratinguetá não. Em Jacareí, que era uma fazenda de 1,5 hectare, cara. Olha. E esse produtor de leite, o seu Zé e a dona Glória, lembro deles até hoje, porque foi muito impactante. Eu vi o processo de mudança deles, cara. E eles, assim, na época que eu fui lá, eles estavam ainda, sabe, no meio do projeto. Caramba. E aí eu cheguei lá, na semana que eu cheguei, eles tinham comprado um carro. Depois de alguns anos eu voltei lá, eles tinham construído uma casa do lado pro filho, que alugava, não sei o que tem. E ele falou assim, cara, isso aqui eu trabalhava de... Ele falava pra mim assim, ó, eu trabalhava de guarda noturno, a hora que eu chegava aqui eu tirava leite, tá ligado? E aí ele começou a viver do leite. Não precisou mais ser guarda, entendeu? Exatamente. E aí eu entendi. Aí eu entendi o pra que serve um balde cheio. Aí eu entendi por que serve alguns projetos. Porque assim, de 1.000, cara, 10 vai dar certo. Sim. E tá tudo bem, porque você mudou a vida de 10, né, cara? Isso é um negócio muito louco, né, cara? É uma das ações, primeiro, é esse impacto que você traz, o impacto social. Bom, um outro é aquele produtor familiar que já saiu de ser guarda noturno e começou a viver de leite e começar a se organizar com outros que fizeram isso, daí monta uma cooperativa, começa a produzir leite para vender no mercado. Então tem esses dois tipos de público que são possíveis. Sim. Um público que você recupera pelo lado social, ele deixa de estar à margem do mercado, e outro que entra efetivamente no mercado e gera renda. Sim. E cooperativas hoje enormes, elas começaram pequenas. Sim, claro. E por que não pode ser grande? Porque ele não pode crescer unindo forças. Então esse é um dos propósitos que a gente tem também, né? Eu lembro, assim, que ele era uma ilha, sabe? Num lugar que cara, ninguém queria, assim. Porque, querendo ou não, você intensificar, mesmo que seja uma propriedade pequena, dá trabalho, né, cara? Assim, não é trivial. Não, você tem que unir. Tá? Você tem que unir. Você tem que ter escala, que o mercado é assim, funciona assim. Mas é possível com o pequeno. Cara, não, é super possível. Porra, eu lembro até hoje, cara. Você me impactou muito. Ele tinha 10 vacas em 1,5 hectare, tinha capineira, tinha o pasto rotacionado e tirava, tipo assim, 250 litros por dia, tá ligado? 250, 300 litros, cara. Isso. Bom pra caralho. Não, perfeito. Agora, junta com outros. Pois é, mas o que eu tô te falando? Só que os caras viam, os caras do lado via e, porra, não ia. E ele recebia visita de gente de um monte de lugar, porque é a prerrogativa do programa, né? Perfeito. Olha só, eu tenho essa situação, que tem esse produtor aqui, e eu tenho uma empresa que precisa de fornecedores de leite nas proximidades. Pega de uma proximidade, quer expandir, precisa ampliar minha base leiteira da região. Você tem esse produtor. Como é que faz para eu viabilizar isso? Ele sozinho é pouco. É pouco. Eu preciso instruir os outros para demonstrar para eles, quebrando as resistências, do porquê que você não tá fazendo o que seu vizinho tá fazendo. Às vezes é uma resistência boba, às vezes é uma resistência mais séria. Mas enfim, o projeto do IBS tá aí. Legal. Vamos desenvolver fornecedores para uma cadeia de suprimentos. Isso acontece. Que ponto, né? E
esse termo todo mercadológico, né? Se for ver, é isso, é pegar o vizinho que tá lá alheio ao mercado, que tá trabalhando de guarda noturno, só que tem uma propriedade, tem 3 vaquinhas que não produz nada pra começar a produzir. Simples isso, acho que você captou a essência do que a gente faz. Eu acho que eu quis muito conversar com você, porque é justamente isso mesmo, cara. Eu lembro que pra mim foi super impactante, sabe? Eu sou um cara da produção animal, sempre trabalhei com isso, né? E você vê, esse estágio foi o que mais me impactou, assim, da vida toda, cara. Sim. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui pra te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimora o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Conta aí, do ponto de vista técnico, cara, como que funciona o trabalho de vocês? Como que vocês atuam? Quem são os seus clientes? Como é que funciona esse negócio? Então, o IBS, na sua constituição, trouxe esse propósito de desenvolver projetos de inovação e sustentabilidade a campo, e a gente iniciou o trabalho com o Sebrae. Então, hoje, quem começou conosco, quem confiou conosco foi o Sebrae. O Sebrae começou de São Paulo, partimos para Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte. Hoje a gente atua praticamente com o Sebrae no Brasil inteiro. Claro, não com todos os estados, mas boa parte. Mas assim, alguns, pra não mentir, a gente só não trabalhou, acho que em Roraima. Mas a gente já teve atuações nesses quase 18 anos no Brasil inteiro. Depois a gente veio desenvolvendo as ações de projetos, a gente partiu pro mercado privado. Então hoje, para além do Sebrae, a gente trabalha com empresas multinacionais. A exemplo da Cargill hoje. A Cargill é um grande parceiro nosso, há mais de 10 anos atuando conosco na cadeia de soja. A gente atua provavelmente no setor biodiesel, com selo combustível social. Mas tem produtores grandes, nós atuamos também com produtores grandes, mas 90% dos produtores que a gente atua é pequeno, incluindo projetos com a Cargill, por incrível que pareça. O pessoal fala, mas só trabalha com grande. Cargill não, a Cargill tem uma cadeia de suprimento extensa que inclui produtores familiares, a exemplo, né? Sim. E também atuamos com o governo, então a gente já fez projetos, faz projetos com o governo. Recentemente a gente recebeu aprovou um projeto para trabalhar com piscicultura. Recentemente, ontem a gente foi aprovado. A gente tem projetos com o governo, então desde assentamentos de reforma agrária, que a gente atuou, foi um desafio muito grande, depois posso aprofundar, como projetos de agricultores familiares, já comerciais, cooperativas, etc. E por fim, faz uns 2 anos que a gente começou projetos internacionais. Então a gente está recebendo recursos internacionais para que a gente faça trabalhos junto com esse público. Então assim, a base central é o público, quer dizer, é o Brasil, agricultores familiares, pequenos e médios produtores, alguns grandes, sustentabilidade, e com esses parceiros, esses players de diversos matizes, de diversos interesses, mas sempre com o objetivo de desenvolver interesses a mais do que o desenvolver o produtor familiar, né? Não, legal, cara, porque daí você tem uma grana que você consegue desenvolver todos esses projetos e eles recebem esse serviço, né? Muito parecido com o podcast, né? As empresas aqui patrocinam o AgroResenha para eu poder distribuir para todo mundo de graça. Isso, tanto que o produtor familiar não paga para nós, sim, entendeu? Ou dentro de projetos são super subsidiados, quer dizer, pagar para nós não paga. Às vezes entra num projeto subsidiado que paga para o parceiro. E, enfim, o que interessa é que o produtor tenha acesso à tecnologia. Então, essa tecnologia que é levada para profissionais, a gente está hoje com 140 profissionais a campo, direto, full time, assim, rodando o Brasil. No Brasil inteiro, a gente tem escritórios no Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, Paraíba, Brasília. A gente tem escritórios espalhados pelo país, que são escritórios de projetos, né, que permitem acesso junto das regiões onde estão esses produtores. Sim. E a gente desenvolve, às vezes tem um projeto em Cuiabá,
Cuiabá, nós já tivemos escritório em Cuiabá para trabalhar num projeto lá. Acabou o projeto, a gente recolhe. É mais ou menos como você faz com o podcast. Vou levando meu material onde precisa. A gente leva o escritório porque a gente fica lá 2, 3, 4 anos numa região, atuando dentro de um projeto na região. Então a gente tem os profissionais, normalmente são profissionais locais, às vezes treina os profissionais. Tem alguns profissionais de alto nível, então você tem veterinários especializados com IATF, que é a inseminação artificial, né, por tempo fixo. Então a gente tem projetos específicos que necessitam de profissionais específicos, então a gente tem profissionais específicos para trabalhar para isso, enfim, espalhados pelo país. Então hoje a gente atende de 2 a 4 mil produtores por mês, né? A gente tem isso assim com certa frequência, varia porque tem meses que não tem tanta inserção junto de produtores, mas é um volume grande. Trabalho em escala, aquele lance de a gente sempre estar trabalhando, por mais que sejam pequenos produtores, a gente atua em grande escala para poder viabilizar, inclusive. E, cara, fazendo o papel do advogado do diabo aqui, tá? Eu sempre gosto de, às vezes, trazer alguma coisa assim. Mas, assim, cara, esse não seria o papel de uma Emater, um órgão, né, dessa forma? Por que isso não acontece, cara? Então, existem vários Eu não quero motivos. colocar você aí. Não. Nossa, a gente conhece bastante o pessoal da CAT, pessoal da Emater, de diversos estados, claro, né? São gente muito legal, assim, são parceirões, são gente boa. A questão é que eles estão sobre a égide do governo. Então, dependendo da situação e da política governamental do estado, ou mesmo federal, você tem picos de apoio e muitos picos para baixo, muitas valetas de falta de recurso, de falta de apoio, essas coisas. Então, assim, nós somos privados. Então, assim, a gente depende das nossas pernas para correr atrás. A Emater depende das políticas governamentais. Políticas, estou falando orçamentárias. Porque políticas públicas podem ser feitas por entes privados. Então você tem a Anater, que é a Agência Nacional de ATER, ela pode soltar uma chamada pública que os privados corram atrás. Na minha concepção, é claro que eu tenho que defender os privados eles têm uma maior flexibilidade. Pode não ter maior capilaridade, a gente tenta ter, mas de fato eu não consigo ter uma Casa da Lavoura em cada cidade, isso é muito difícil. Ter essas parcerias com municípios, isso é muito difícil de fato. Porém, a gente consegue trazer uma complementaridade muito grande junto dessas instituições. Então a gente tem parcerias, inclusive, com o Senar, com Emater, etc e tal, no qual você tem um atendimento básico, aquele atendimento tete a tete, olho no olho com o produtor, através das entidades governamentais, e daí a gente traz uma tecnologia inovadora como o IATF, que com muita dificuldade a Emater vai conseguir montar uma estrutura como as unidades móveis que a gente tem. Nós temos unidades móveis que levam técnico, mais ultrassom, mais todo o protocolo, que vai lá e faz a inseminação da vaca e volta para terminar e faz o diagnóstico, faz o DG, faz essas coisas todas. E isso dificilmente as instituições públicas conseguem, porque passa por licitação, passa por ter uma aprovação de verba, empenho, E que a entidade privada não tem isso. A entidade privada, claro, que tem o risco, deixar claro que é um negócio também, tem um risco, por mais que não tenha fins lucrativos, ele é arriscado, existe todo um trabalho de avaliação de risco, essas coisas todas, e a entidade pública, ela tem essa dificuldade administrativa. Então a gente complementa, a grande realidade é essa. Não dá para só ficar com as instituições públicas. Eu acho que precisa delas para chegar na universalização do atendimento de extensão rural no Brasil, ponto, precisa delas, hoje precisa por conta da capilaridade dela, mas você precisa de uma parte desse recurso, uma parte desse olhar sendo direcionado para as entidades privadas levarem melhorias dentro desse atendimento. Não adianta eu trazer melhorias sem considerar a possibilidade de trazer profissionais novos, dedicados, sem ter que abrir concurso. Para abrir um concurso demora anos. Pô, daí, aquela tua ideia inovadora, já foi. Você abre o concurso, põe um time, demora 8 anos para montar o time, quando você montou, já acabou. Legal, cara, muito bom. Bom, e você falou uma coisa interessante aí, né, que vocês gostam de trabalhar com escala e tal, mas por definição a consultoria e extensão, ele, na verdade, ele é uma atividade bastante customizada, né, cara? E assim, querendo ou não, é difícil dar escala, sempre depende muito do material humano, né, das pessoas que vão lá junto com o produtor e tal. Você precisa de gente pra crescer, né? E aí eu queria entrar num ponto pra gente ir pros finalmente, que é a questão da tecnologia, né? Ela tá aí, facilita a vida das pessoas e tal. Mas no caso aí de vocês, como que vocês têm usado a tecnologia a favor do negócio? O que vocês estão esperando pro futuro dessa questão, né? Porque assim, é um tema sensível. A gente fala sempre que se o pequeno e o médio não tiver uma boa gestão, não tiver, né, um crescimento relativo, pô, esses caras vão sair da atividade. E tudo que a gente não quer também, né? Porque, pô, eu lembro de falar assim, eu trabalhei muito com leite, trabalhei no CPEC também com leite, e a gente tinha uns dados lá que, pô, leite é uma das poucas atividades que tem no Brasil, em todos os municípios do Brasil.
Brasil, né? Sim. E não é raro você encontrar um cara que formou o filho tirando leite. Isso. Tem vários casos. Tem vários, né? Casos, vários. Como que vocês acham que a tecnologia pode ajudar todo esse processo? O que vocês têm feito, cara? Assim, na prática, o que a gente tem? Até então, anos atrás, eu vou falar da tecnologia, mas a chamada tecnologia digital, que é o que a gente está aplicando, sim, né? Sim. Você tem a customização sendo feito, obviamente, pelo conhecimento técnico. A relação do profissional com o produtor é única. Ele cria uma relação e se eu mudo o produtor, se eu mudo o produtor, não, se eu mudo o técnico, né? Vai mudar a relação, mas isso não é problema. Isso, o ser humano, ele naturalmente já se customiza na relação, ponto. Para além disso, o profissional, ele tem que ter a consciência que cada propriedade tem suas características, portanto, você tem uma prateleira de conhecimento técnico que deve ser levado a campo. E essa escolha junto com o produtor tem que ser customizada. Isso funciona? Funciona. O que a tecnologia faz para aumentar a minha escala é aumentar a produtividade do técnico a campo, quando ele faz o trabalho a campo, que é, por exemplo, montar sistemas digitais que a gente tem até um sistema Agro3, Check1000, que são exemplos de plataformas digitais, no qual nós desenvolvemos essa plataforma. Nós não somos empresa de software, nós não somos fábrica de software. Que fique bem claro, né? Que fique bem claro, né? Nós não somos, mas nós precisamos entrar nisso para quê? Para dar escala, para eu levar um aplicativo onde toda a prateleira de conhecimento técnico produtor que o técnico leva ao produtor esteja na palma da mão dele, para que ele possa escolher junto com o produtor aquilo que vai ser aplicado a campo. Esse é um primeiro ponto. Então, assim, deixar o papel de lado e levar a tecnologia digital a campo. Mas essa é básica. Daí eu venho com outras inovações. Por exemplo, as unidades móveis, onde eu levo uma tecnologia até então para o grande produtor, então só o grande consegue ter uma ultrassonografia, um ultrassom, eu levo para o pequeno produtor através dos carros, das unidades móveis, entendeu? E por fim, aí entra agora, nos últimos 3 anos, é a necessidade do olhar com dados geoespaciais, com análises sensoriais e análise de dados. Então, eu coleto os dados a campo, faço um processamento, uma inferência estatística, por exemplo, para eu tomar decisão de qual rumo cada propriedade tem que tomar, ou o setor, ou a rota, ou o grupo de produtores, aí cada projeto tem sua determinação, mas o importante é que a gente agora está enveredando para uma ciência de dados mais acuradas para o agronegócio. Legal. Isso daí na minha concepção, é inovador. Isso já existe em outros setores, sem dúvida, sim. Mas para o agronegócio ele está se pegando agora, então o olhar pelo processamento de dados que vem do agro. Legal, cara. E é um caminho sem volta, né? Assim, a hora que você começa a entender a inteligência desses dados e começa... Porque assim, ele não vai substituir 100% o ser humano, mas ele vai ajudar em alguns processos de decisão que muitas vezes depende de um cara muito foda para tomar, né? A palavra é decisão. É a tomada de decisão. Eu preciso ter uma acurácia maior de não ficar só na percepção do profissional. Mas esse profissional vai ser substituído? Não. Eu preciso de um profissional para tomar decisão, só que vai ser mais acurada, vai ser mais assertiva, vai ser mais direta. Não, então eu vou fazer isso nesse momento que é o melhor momento. Eu vou plantar 3 semanas antes, 1 semana antes do que eu pensava, porque o clima me diz que é melhor eu fazer assim. Isso serve pro pequeno, pro médio, pro grande, mas eu tô levando pro pequeno também. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Porque assim, trabalhando um pouquinho mais nessa área de inovação agora, uma das coisas que eu percebo que a digitalização do pequeno é um baita de um desafio, né, cara? Bastante. Porque você já comentou ali atrás. Pô, muitas vezes o cara não sabe ler. Uhum. Às vezes o cara tem o dedo tão grosso que o touch do negócio não pega, bicho. Pois é. Mas sabe quem adota? O filho. É isso aí. Nós temos como a digitalização é uma oportunidade enorme, lembrando do Vavá, não vamos perder a oportunidade de manter o filho, a sucessão, o próximo no campo. Porque eles estão indo embora, os jovens estão indo embora do sítio, da fazenda, da propriedade rural, indo para a cidade, para fazer outra coisa. E eles são adeptos da tecnologia. Então a gente pode, é uma janela de oportunidade de levar a digitalização para o produtor rural, não através do dedo dele, mas através do dedo do filho. Isso aí. Aí a gente tá trazendo a família de volta e mantendo o ciclo de produção, isso pensando em termos de políticas públicas. Claro. Eu preciso ter o produtor no campo para produzir alimento. 70% da produção de alimento, não as commodities, vem do pequeno produtor. O leite, o exemplo que você deu agora. Sim. Tem cada município tem leite. Imagine se os filhos desses produtores forem embora em 20 anos, você não tem produtor de leite. É isso aí. Entendeu? Ainda mais o leite ainda, né? E o leite, eu estou falando só de um
uma cultura, leite, né? É isso aí, cara. Mas legal. Pô, Ricardo, agradeço demais, cara, sua participação aqui no AgroResenha. Tenho certeza que quem ouviu a gente aqui aprendeu muito aí. Essa sua experiência, né, cara? No fim do dia, eu gosto muito de trazer gente aqui que viveu, né, cara? Que tá vivendo esse negócio e esse é o grande lance, cara. Tem oportunidade em tudo quanto é área, né, meu? E ver aí o que vocês construíram é muito legal, cara. Então, obrigado por ter participado aqui com a gente. Parabéns aí pelo seu trabalho também, cara. Bom demais. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Excelente trabalho que você faz, João Paulo. Obrigado. Show de bola. E fala aí pra gente, como que quem tá ouvindo nós aqui agora pode acompanhar o seu trabalho? Ó, de cara, nós temos nosso site, www.biosistemico.org.br. Tem as nossas redes sociais. Pelo site você tem todos os links das redes sociais, Instagram, LinkedIn nosso. Tá bombado o nosso LinkedIn também. Bastante informações. Acompanhe através da nossa newsletter, assina ali e a gente sempre manda boletins, informações não são diárias, tá? São mensais dos projetos que a gente tá fazendo. Já tá bom demais, já tá bom demais. A gente não é... Nossa especialidade é trabalhar a campo, então a gente tem temos também a nossa dificuldade, mas a gente tá desenvolvendo para trabalhar mais a comunicação junto de interessados. Então, acompanhando por lá, com certeza você tem as ações que a gente faz. Nós temos canais do YouTube com bastante vídeo também, ações nossas, etc. Inclusive, nós vamos botar a gravação, pessoal, ao vivo, vamos divulgar o AgroResenha. E quem sabe o IBS não vai ter um podcast tá aí, vendo? Tá louco? É um Pelo amor de Deus, né? Eu tenho que aprender a falar primeiro direito. Tô pegando jeito. Ó, você fala bem pra caramba, meu. Tá louco, que isso. Bom, agora vamos pro nosso glorioso quiz aqui, né? Vamos lá? Legal. Quiz. Ó, não tem nenhuma pegadinha, viu, cara? É assim, ó, vou te fazer umas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Vamos lá, então. Ricardo, qual que é a sua música antiga predileta? Cara, eu sou do tempo Legião Urbana, Tempo Perdido. Legião é bom. E, cara, conta aí pra gente, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Mais diferente, Guatemala. Eu tive que fazer um trabalho lá na Guatemala, muito legal lá, muito legal. Área de 5.000 metros quadrados, o cara exportando ervilha pros Estados Unidos. Que loucura. 5.000 metros, não é 5 hectares, 5.000 metros. Meio hectare. Exportando ervilha para os Estados Unidos. Claro que não é só ele, né? Claro, mas, tem uma galera cara, ali eu desacreditei nisso. Falei, como é possível, né? E de qualidade top. É exportação mesmo, congelada, bonitinha, pra marca famosa lá nos Estados Unidos. O cara produzindo na Guatemala. Cara, muito bacana isso, muito bacana. Legal, me impactou. E na cozinha, cara? Qual que é a sua especialidade, meu? Cara, minha especialidade é prato cheio. É a especialidade da maioria das pessoas que tem aqui, viu? Verdade, né? E, cara, conta aí pra gente, indica um livro que de alguma maneira impactou sua vida aí, que você pode compartilhar conosco, cara. Eu recomendo para aqueles que estão sendo impelidos a trabalhar com a gestão, liderar pessoas, o Monge Executivo. Porra, você sabe que esse livro é o meu livro de cabeceira. Todo início de ano eu leio ele há pelo menos uns 10 anos. Você tá brincando? Porra, juro por Deus. Legal. Eu li duas vezes só, eu não consigo eu li esse livro pela primeira vez, eu tava na escola ainda. Caraca, ele não é exatamente. Ele é antigo já, né? Ele é antigo. E eu lembro que a primeira vez que eu li não me impactou tanto assim. Nas outras, o meu foi isso. Eu li uma vez, não impactou tanto. Não, lê de novo. Então eu li, aí impactou, mas daí eu não parei. Aí você começa a pegar umas coisinhas. Especialmente quando você já tá trabalhando, liderando gente. É verdade. Quando você não tá liderando gente, ele não te impacta tanto assim. Por isso que eu falei, aquela turma que tá sendo impelida a liderar. É isso aí, cara. É importante, porque às vezes você vai entender por que as pessoas não estão me seguindo, entre aspas, né? Isso aí. Você vai entender ali. Legal, cara. Muito bom. E contei uma mais filosófica agora, tá? Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, cara? Olha... Vai ser pesado, hein? Mano? Pesado. Eu não falaria nada. Sabe por quê? Eu acho que todas as bordoadas que eu tomei... te moldou, né, cara? Me moldou. As besteiras que eu cometi, os erros que a gente cometeu moldam a gente. Mas se fosse... Não, você precisa falar alguma coisa pra mim. Tenha paciência. Tenha paciência. Não adianta estressar que não... Não adianta colocar a carroça na frente dos bois. Não. Tenha paciência que as coisas vêm, entendeu? Bom demais, cara. Bom demais. Ó, e pra você que ouviu esse bate-papo meu com o Ricardo aqui até agora, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa aqui, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast, ele cresce na medida que você participa junto com a gente desse processo aqui. Então assine o podcast em qualquer agregador de podcast, o AgroResenha, em especial o AG Content, que é como se fosse o Spotify do agro aí, e é um dos projetos aqui do AgroResenha. É só baixar nas lojas da Apple e do Google. Siga as nossas redes sociais, o Instagram, Facebook, LinkedIn e o X,
X, né? Twitter, o antigo Twitter, falecido Twitter. Agora é X. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e escreva pra gente pra contato@agroresenha.com.br se você quiser indicar convidados, mandar um oi pra gente, a gente adora receber ois. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a mais bonita, fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, é só colar em redeagrocast.com.br. Ricardo, de novo, cara, obrigado por você ter participado aqui com a gente. Eu sempre finalizo os meus episódios com uma frase de muita sabedoria. Quero saber se você sabe essa frase ou não. É o seguinte: se chover, não precisa molhar a horta. Da horta, eu lembro da horta, o negócio da horta. É isso mesmo. Obrigado, cara. Bom demais. Eu agradeço. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.